Pessoal, aqui o colunista Anderson comenta. Hoje venho falar sobre a psicologia das massas, do fascismo, de Reich, fazendo comparações do ontem e do hoje, mas dar continuidade com relação à família, o patriarcalismo ainda, que não faltei finalizar, e um pouco da sexualidade, que é importante, né, esses tabus que hoje a extrema-direita sempre são defensores, né, do bons costumes, da família e tudo mais. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, o colunista Anderson Comenta, dá uns likes, adicionar o sininho para receber as notificações e compartilhar. Bora para o vídeo. No vídeo anterior, eu falei sobre a questão das mulheres, da importância do trabalho, como foi que iniciou, tudo mais que foi importante. Hoje eu vou dar uma continuidade com relação a isso, a questão do patriarcalismo ainda, que tem os seus resquícios em nossa contemporaneidade, principalmente do patriarcalismo público e privado. O público, principalmente, tem a ver com as mulheres no mercado de trabalho ou também uma participação delas nas instituições, no caso, as instituições políticas, que lá, infelizmente, sofrem, infelizmente, um número aquém de participação das mulheres para representar a bancada feminina no Congresso, que são muito minorias. Então, elas são muito violentadas politicamente, que seus direitos são muito, às vezes, aquém, querem silenciá-las, principalmente. E também, aproveitando o embalo, existe hoje uma diversidade de participação de mulheres e também de transgêneros também, né? De mulheres homossexuais, né? Transexuais, indígenas também, são importantes que eu quero trazer para vocês esses elementos que hoje está acontecendo, mas é claro, são minorias, né? São muito aquém, principalmente a bancada feminina tem apenas 18% da sua participação, da sua representabilidade, né? Que elas têm. Já o patriarcalismo privado é aquele tipo de mulher que vive nas suas residências, que depende economicamente do marido, né, do sustento do marido, não tem uma independência financeira, principalmente, né, que prejudicam, né, a sua formação e às vezes são violentadas, principalmente domesticamente. Já com relação a isso, que há nesse período chamado a Lei Maria da Penha, né, que foi criada para poder dar voz para combater a violência doméstica, o feminicídio também, que ocorre dentro dos lares dessas pessoas, dessas mulheres que são duramente, né, penalizadas, né, por conta da questão de ser mulher e questões de ciúmes, coisas desse gênero assim que acontece, desse problema que causa esses problemas. Já as mulheres domésticas, né, que também ganham pouco, principalmente negras, elas também ganham muito devido ao processo histórico dela, que na verdade mostrava que as mulheres negras amamentavam os filhos das mulheres dos senhores de engenho, né, naquele período, e por isso que deu esse nome, né, com relação às mulheres, né, desse período é por isso que hoje as mulheres negras, principalmente, são mais trabalham como doméstica e são mal remuneradas e nem sempre têm os seus direitos, né? Infelizmente ocorre isso. Bom, vamos falar, dar uma continuidade com relação à questão da família. A família hoje, devido hoje a temos sempre uns problemas, né? Esses padrões, tem uns padrões chamados de famílias disfuncionais, que infelizmente há discussões, divergências entre pai e filho, tem um desregramento, né? Um processo educacional mal sucedido, mal transmitido inadequadamente. É uma forma dessa maneira que quero
trazer para vocês, né, meus amigos, o que está acontecendo. E também, nessa questão da família, que principalmente, que eu fui perguntando, que espécie de família é hoje que essas pessoas falam? Que tem hoje as famílias são defensores essa extrema-direita, que defende a família, mas que espécie de família? Eu levanto uma tese aqui para vocês, porque a família que eles falam, porque hoje em dia as famílias tem outros parentes, outras famílias, né? Nós chamamos famílias reconstituídas, e por isso trago esses elementos, né? Para poder pensar bem, refleti-las dessa maneira. E também, devido a esse capitalismo hoje, existe uma nova configurações familiares que eu não abordei no vídeo passado, com relação que hoje tem famílias que não têm pretensões de ter filhos, vivem, né, devido a não ter um planejamento, né, questão econômicas, financeiras, que afetam, né, socioeconomicamente, vamos colocar assim dessa maneira, que hoje está este problema pendente, né, está posto a isso, né, que a gente traz esses elementos desse capitalismo, né, que devidamente não tem condições. Vamos dar uma outra continuidade com relação a isso. As mulheres, principalmente, meus amigos, ela hoje sempre sofrem daquele chamado violência simbólica. O que significa? Violência simbólica é quando a mulher sofre uma violência não física, mas sim invisível, né? Não é simbólica, ou seja, uma questão cultural. Vamos colocar assim para entender. Principalmente, eu vou dar um exemplo para poder entender rapidamente. Quando as mulheres, por exemplo, vou dar um exemplo no trânsito, né? Alguns caras, rapazes, esse tipo de pessoas, dizem: essas mulheres são barbeiras. Aí quando tem outra aquela frase: aquela ali é uma loira burra, não sabe dirigir. São essas expressões simbólicas que traz esses pontos, esses elementos de agressões, né? Dominância dessas pessoas, que são essas características que traz a isso. Existe numa sociedade sexismo, né? Sexismo significa uma discriminação das mulheres, principalmente das discriminações do trabalho, principalmente devido porque esse padrão hoje do trabalho, né, tem que ser mulheres brancas, né, do trabalho principalmente, ou homens também, né, que nós chamamos de eurocentrismo, né, eurocentrismo, no caso, né, por conta que o homem tem que ser branco, tem que seguir aqueles padrões, e principalmente com os negros, que são as negras principalmente também, sofrem desse racismo, né, por conta desses problemas, da questão tem que ser esses padrões de cabelo liso e outras formas, né, que eu quero chegar a vocês, principalmente as as negras também sofrem muito preconceito dessas discriminações por outras mulheres também. A questão existe, que chamamos isso de fato social, que significa que aquelas mulheres discriminam, né? Nós chamamos de feminismo punitivo. Elas punem, né? Criticam a outras mulheres em questão dos padrões, da estética, do comportamento, da linguagem, tudo isso. Estou trazendo para vocês com relação a isso, né? E, claro, a questão da sexualidade, que eu quero trazer para vocês também, que na obra do Wilhelm Reich, ele fala sobre a questão da sexualidade, da revolução sexual que ocorreu. Ele lançou um livro em 1936, mas ele mostrava a questão que o homem, a sociedade criava essa neurose, essa questão que impediam, né, essa repressão sexual da moralidade, porque devido ao pecado, a questão de tudo aquilo que eles impõem, né, esses padrões de questões religiosas que impediam, principalmente. As mulheres também, principalmente, sempre tem assim, essas características. Existe uma diferença, vou colocar uma outra rapidamente,
uma diferença entre misoginia e machismo. Machismo, na verdade, é uma dominância, né? É a superioridade do homem. E misoginia, no caso, seria a aversão às mulheres, o ódio às mulheres. É uns exemplos que eu estou trazendo. Mas infelizmente ainda essas questões das mulheres, dos direitos dela para ser conquistados, existem uns problemas com relação a isso. Por exemplo, porque sabe que os homens eles querem, têm os seus direitos, né? Que acham que é o direito deles, buscam de outras mulheres, né? Antes do casamento, né? Antes de se casar, ter as suas promiscuidade. Enquanto as mulheres não podem fazer isso, porque devido a essas questões desse período que poderia ser púdico, ou seja, que não podem violar essas regras, né? Que tem uma regra, uma conduta de que as mulheres não podem, não devem fazer isso tradicionalmente, esses tabus que colocaram para essas pessoas. A sexualidade, hoje que eu quero falar para vocês, infelizmente, tem esses problemas, né? Essa conquista das mulheres, ter sua liberdade dos seus corpos, também trouxe suas consequências por conta, por exemplo, do sexo, né? Dessa liberação do sexo, né? E devido hoje a esse desvio sexual, ou parafilia, que nós chamamos isso, por conta das questões que existem o exibicionismo, masoquismo, e voyeurismo, significa o homem tem um prazer ver outras casais de homem e mulheres tendo relações, né? Fora disso, eu estou querendo chegar para explicar isso para vocês. Infelizmente existe esse estereótipo, né, que ainda as mulheres são frágeis, que essas mulheres não podem, têm que ser recatadas, enfim, essas questões que ainda continua. Já para finalizar, no Oriente Médio, né, eu falei do Ocidente no vídeo passado, com relação a isso, no Oriente Médio, as mulheres, os seus direitos ainda continuam sendo mantidas como objeto, né, como propriedade dos corpos, com relação a isso, que elas não podem estudarem, não podem ter os seus direitos, eram submissas a seus maridos, usavam os burcas para impedir que outros homens, não podia nem falar com os homens, é uma cultura deles que ainda há nesse momento, e com relação à questão da estupro marital, né, que eles faziam, eles queriam ter, não importava no momento que eles queriam ter os seus atos sexuais com as suas parceiras, nesse local que infelizmente ainda continua tendo esses problemas, né? A questão da educação, tudo isso. E para mostrar isso a vocês, eu vou falar aqui do nome de uma pessoa que ganhou um prêmio Nobel da Paz, mas infelizmente está presa por conta dessa questão, dessa luta dela. O nome dela é Narges Mohamed, ganhadora da Nobel da Paz, foi condenada a 15 chibatadas e a 31 anos. É uma iraniana, no caso, né? Ou seja, essas pessoas, infelizmente, eram dominadas pelos esses líderes do Ayatollahs, né? Que esses grupos deles, fundamentalistas, religiosos, né? De tudo isso que ocorre. Bem, meus amigos, eu sei que hoje esta questão da sexualidade, eu vou deixar um pouco mais para falar com relação à questão lá no próximo vídeo, né? Que eu vou falar um pouquinho e também dar uma finalizar o vídeo, o enredo de tudo isso que eu estou falando, essas comparações dessa extrema direita, que infelizmente tem esses tabus, essa travas, né? Eles travam com relação a essa questão da moralidade, do sexo, né? Do bons costumes, do casamento, de tudo isso, né? Eles são contrários nessa extrema direita. Por isso que eu quis mostrar para vocês. Eu quero agradecer a todos por participar, né? Acompanhar. No próximo vídeo falarei sobre a questão da religião ainda e um pouco da sexualidade. Ok?